Eu já contei para vocês que minha mãe foi salgadeira por mais de 30 anos e de vez em quando ela passa aqui no canal para ensinar alguma receitinha. Hoje é dia das empadinhas. Antes de começarmos a receita, já deixa o seu like no vídeo. Não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Já começa cozinhando as batatas na panela de pressão e com elas ainda quente, tira a casca e espreme elas com a ajuda desse amassador de batatas. Depois é hora de colocar óleo na panela, alho e colorau e refogar bem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas receitas. Ative o sininho da notificação para ser lembrado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Temperos bem refogados, é hora de entrar com a cebola. Acompanhem o vídeo até o final e vocês vão ver a técnica que minha mãe desenvolveu para fechar muitas empadinhas de uma vez só, sem aquela trabalheira de fechar uma por uma mão. Vejam que minha mãe acrescenta a pimenta do reino já moída, refoga a pimenta e é hora de entrar com a batata amassada. Acrescenta um pouco do caldo do cozimento do frango à batata para conferir aí mais um pouco de umidade e vai misturando. Minha mãe já chegou a fazer até 1000 salgados num único dia e sozinha, não tinha ajudante. Só tinha ajuda minha e da minha irmã, mas no início nós até éramos crianças ainda, então ajudávamos lavando alguma vasilha ou quando ia fazer a coxinha, ela tirava as massas e nós modelávamos as bolinhas para ela furar e colocar o recheio. Hora de acrescentar o peito de frango, que já foi cozido e estava desfiado. Esse recheio também leva azeitona. Minha mãe sempre pegava encomendas muito grandes, às vezes mais de uma festa no mesmo final de semana, e tinha que rebolar durante a semana para fazer todas as festas e ainda atender o público que comprava o salgado congelado na porta. Na hora de preparar a massa, primeiro passo, passar a farinha de trigo na peneira. Minha mãe me recomendou muito que eu frisasse para vocês aqui no vídeo que para empada ela só utiliza a farinha de trigo da marca Dona Benta e a margarina apenas Delícia Cremosa. Ela fala que com outra não dá certo. Também é aquela massa podre, mas ela coloca um pouquinho de água, que é o truque para não ficar quebradiça demais. Essa massa é deliciosa. A empada da minha mãe é perfeita, como todos os outros salgados. Assim que termina de peneirar a farinha de trigo, coloca a margarina e os ovos e começa a amassar. E lembrando que a margarina tem que ser gelada. Quando a massa já está formada, é que minha mãe acrescenta a água, amassa mais um pouquinho e já está tudo pronto para começar a montar as empadinhas. Esta é a etapa mais demorada, tem que forrar forminha por forminha com a massa. Eu já falei para vocês, todos os salgados da minha mãe têm as massas bem finas e tem muito recheio. E a empadinha não é diferente. Ela forra com uma camada bem fina de massa. Vejam que depois que a forma está forrada, ela tira os excessos de massa das bordas da forma. Falem para mim se não é a coisa mais linda do mundo esses tabuleiros, cheio de forminhas já todas forradinhas. Minha mãe vai fazendo em série. Forrou tudo, agora é hora de rechear uma por uma. E já já vocês vão ver como ela faz para cobrir todas essas empadas de uma só vez. E fica perfeito, vocês vão ver. Hora da dica mais importante desse vídeo. Como vai fazer para fechar as empadinhas sem ter que abrir massa por massa na mão para cobrir cada uma individualmente. Uma sacola de plástico grande, que minha mãe abre ela ao meio, distribui a massa aí na metade da sacola e depois vai tampar essa massa e abrir com rolo. No início, quando minha mãe começou, era um sufoco. Imagina fazer 500 empadas num dia, ter que abrir tampinha por tampinha a mão para cobrir. E ela foi quebrando cabeça, tentando até chegar nessa ideia aí que funcionou muito bem. Durante todos esses anos, ela fechou as empadas dela assim, é muito mais rápido. Vejam, quando já está bem aberta a massa, minha mãe puxa o plástico e acerta as laterais. Alguns lugares que está passando ela tira e outros que está faltando ela acrescenta, até ficar um retângulo de massa retinho. Acerta essas laterais, passa o rolo mais uma vez,
puxa o plástico e é hora de colocar todas as forminhas aí de cabeça para baixo, para elas serem tampadas. Vai colocando e dá uma apertadinha. Agora me falem, vocês já viram alguma outra pessoa fechar as empadinhas assim? Hora do vamos ver. Segura o plástico nas duas pontas e vira de uma vez. E aí, para finalizar, minha mãe vai passando os dedos nas bordas de cada forminha. Aí, meus amigos, já foi um tabuleiro de empadinhas que ela fechou de uma vez só. Falem se esse truque, se essa dica não é muito boa. Eu peço a vocês que, se conhecerem alguém que quer aprender a fazer salgadinho, que quer aprender a fazer empadinha, que goste de vídeo de receitas, que vocês compartilhem esse vídeo para essas pessoas, para ajudar as pessoas e também ajudar o meu canal a crescer. Nessa etapa, minha mãe já está retirando as forminhas tampadas e colocando no tabuleiro para depois levar ao forno. Antes de ir ao forno, é claro, ela vai pincelá-las com gema. A gema que minha mãe prepara, ela coloca umas gotinhas de café, sem açúcar, é claro, para ficar uma cor mais bonita. Depois de assadas, olha que belezura, gente! Aí depois de assada, minha mãe desenforma ainda quente. Depois de esfriar, minha mãe leva ao freezer para fazer o congelamento aberto e depois de congelado, ela armazena em sacolinhas, ela coloca 25 salgados em cada sacolinha. Então, se o cliente quiser comprar 1 cento de salgado, ele pode levar 4 qualidades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e, se possível, deixe um recadinho nos comentários aí para minha mãe que eu vou ler para ela.